A desigualdade de acesso ao cuidado com a saúde é uma das principais formas de manifestação do racismo na nossa sociedade hoje. As pessoas negras são as que mais têm dificuldade de acessar os sistemas de saúde, são as que mais dependem dos sistemas de saúde pública, que estão sempre sucateados, e mesmo quando acessam os sistemas de saúde, não raramente são tratadas de forma discriminatória. A consequência desse cenário estrutural é que, para além de ser a população que mais morre por causa da violência, a população negra também é a que mais morre por causas como diabetes, hipertensão, complicações provocadas pelo HIV e pela AIDS, tem os maiores números de mortalidade materna, os maiores números de mortalidade infantil, enfim. O ponto é que a falta de acesso à saúde, o acesso desigual ao cuidado com a saúde, também é um dos mecanismos do genocídio. E a gente precisa falar mais sobre isso. Para abrir essa conversa aqui nesse vídeo de hoje, eu recebo uma convidada muito especial que é enfermeira, epidemiologista, doutora em saúde pública e faz parte do GT de Racismo e Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. Ela também é autora do blog População Negra e Saúde, onde ela analisa muitas dessas questões que a gente vai conversar aqui hoje. Bem-vindos ao segundo episódio do projeto Levante, e para falar sobre o tema da saúde da população negra, eu recebo Emanuele Góes. Oi, Emanuele, meu bem. Primeiro, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui nesse papo. Muita gratidão pela sua generosidade de participar dessa troca. Para a gente começar essa nossa conversa, eu queria pedir que você se apresentasse, falasse um pouco de você, do trabalho que você tem feito, para a gente introduzir esse nosso papo aqui hoje. Obrigada, Murilo, pelo convite. Eu fico muito agradecida mesmo. Eu sou Emanuele Góes, né? Eu sou enfermeira de formação, tenho minha atuação aí ao longo de tem um tempinho já, os dedinhos da mão não cabem mais para contar, e que eu venho atuando nessa área de saúde, focada na saúde da mulher negra, mais na saúde da população negra, mas eu tenho me dedicado à discussão da saúde das mulheres negras, mais saúde reprodutiva. Então, eu sou epidemiologista, né? Tenho um doutorado em epidemiologia. Neste momento, faço pós-doc em epidemiologia também, no Centro de Dados, né, no SIDAX, Centro de Integração de Dados e Informação para a Saúde, da Fiocruz, aqui na Bahia, e tenho feito essa discussão em relação ao racismo, ao sexismo, a essa interseccionalidade das opressões e os desfechos em relação à saúde. Sou militante do Movimento de Mulheres Negras, uma vez militante, sempre militante. Né, uma vez que a gente entra, eu sou formada pelo Movimento de Mulheres Negras, sou formada pelas ativistas daqui da Bahia e do Brasil, né, por Luísa Bairro, Valdeci Nascimento, Vilma Reis, e no Brasil, Fernanda Lopes, Jurema Werneck, Lúcia Xavier, são minhas formadoras, Denise Ribeiro aqui também. Então, eu sempre serei, do Movimento de Mulheres Negras, que é da onde eu tenho esse norte, essa orientação. Então, acho que eu falei um pouco, sou blogueira, tenho um blog chamado População Negra e Saúde, mas eu só uso o blog para fazer difusão de informação científica, mas nesse sentido. Então, eu sou uma coisa meio torta, não sou blogueira de verdade, como eu acho que as pessoas às vezes pensam que eu sou. Então, é isso. A gente pode ir conversando mais para frente, e aí que eu lembrar, eu falo. Tá ótimo. Para a gente introduzir essa conversa, assim, falar sobre esse assunto, essa questão da saúde, a gente tem falado muito, ou tem falado mais, eu acho, recentemente, sobre essa questão da saúde da população negra, num lugar de uma discussão sobre autocuidado, sobre cuidado com a própria saúde, sobre pensar sobre essa perspectiva num lugar mais pessoal, assim. Mas, de modo geral, existe uma barreira social muito grande, muito complexa, que limita o acesso da população negra à saúde, no campo das políticas públicas, no campo da cultura de saúde. Como que você vê um pouco esse cenário desse problema, assim? O acesso é minha área de estudo, então é uma área que eu olho as questões das desigualdades raciais na saúde, do racismo na saúde, e como o racismo institucional se manifesta no impedimento das pessoas negras acessar o serviço. E aí é das diversas formas, eu sempre tenho falado, o racismo se manifesta de diversas formas, tanto no tratamento,
das pessoas, como até mesmo na iniciativa da pessoa negra procurar o serviço. Assim, se eu sei que eu vou ser maltratada, não vou procurar o serviço. Eu vou esperar um momento em que eu não tenha jeito, que a farmácia não me solucione, que minha vizinha não me ajude e que eu preciso, de fato, ir ao hospital, ao serviço para resolver o meu problema. Enquanto isso, eu vou solucionando de outra forma, porque este lugar é um lugar que te empurra para fora e muitas vezes para a morte, né? Muitos casos de morte materna, por exemplo, tem as mulheres negras que morrem por conta da morte materna, morrem dentro do serviço, porque o serviço não foi adequado. Então, essa é a minha medida para observar as desigualdades raciais na saúde, que é o acesso aos serviços de saúde, como ele é um marcador interessante para a gente observar isso. E aí é um pouco nesse sentido, meu estudo de mestrado e doutorado foi sobre isso, e minha observação sobre as coisas relacionadas à Covid, por exemplo, tem a ver com isso. Então, observando essa questão das barreiras, né, institucionais e das diversas barreiras em relação ao acesso que eu tenho observado as desigualdades e o racismo. Você levantou uma questão importante em relação à questão da Covid, né? Eu acho que esse cenário da pandemia tem complexificado muito esses desafios e esses problemas, e a gente percebe de fato que a população negra tem sido extremamente mais vulnerável na maneira como é atingida por essa realidade. O problema, sei que ele é estrutural, assim, mas do ponto de vista das políticas públicas, o que você acha que falta para a gente conseguir transformar um pouco esse cenário, em termos de política de saúde mesmo? Na verdade, o que a gente precisa é que o SUS funcione com o seu princípio, né? Se a gente for pegar, a política nacional de saúde integral da população negra, ela ajusta, né? O SUS, chama o SUS para o seu lugar. Né? A política serve para isso, ela chama o SUS para o seu lugar, diz assim, ó, SUS, você tem que garantir a equidade, por isso que a gente está pensando na política. Então, por isso que a gente propõe uma política, é por isso que a gente pensa nessa necessidade de implementar uma política. Né? Então, o que a gente precisa é que o Sistema Único de Saúde funcione na sua plenitude. Né? Do que o princípio diz que é equânime, é integral, né? É igual, é universal. Então, tudo isso, se ele for contemplado nessas dimensões, atinge, consequentemente, a população negra, até porque também, não só por isso, mas a população negra é a maioria que usa o Serviço Único de Saúde, serviço público, mas não só por isso. Porque, assim, se a população negra não está sendo beneficiada pelo SUS, quer dizer que o SUS não está sendo para todas as pessoas, tem alguma coisa errada nesse sentido. Então, para que a gente consiga, para que o SUS consiga implementar a política, o SUS precisa acontecer, de fato. Você falou de uma política de atenção à saúde da população negra, é isso? É a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que 27 de outubro é o Dia Nacional de Mobilização pró-saúde da população negra. O que é essa política, de onde que vem essa construção, e o que existe de demanda nesse projeto, assim? Bem, essa política ela foi criada a partir de como sempre, né, em geral, as políticas são criadas a partir de uma demanda do movimento social. Então, o movimento negro, o movimento de mulheres negras faz esse advocacy, né, para a criação da política, desde muitas e muitos que entram na universidade e mostram que há desigualdades raciais por meio de estudos científicos, denúncias do próprio movimento, e aí você tem um alinhamento do momento, né, onde o Brasil endurba, né, a criação da CEPI, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, na primeira gestão do governo Lula, você vai ter aí várias questões, mas que o papel do movimento negro é importante para a criação dessa política. Então, essa política ela foi criada, foi criada e pensada pelo movimento negro e que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, né, e que se tornou uma política de Estado, porque está no Estatuto da Igualdade Racial, então não é uma política de governo, é uma política que é lei, então está no Estatuto da Igualdade Racial, e que a política traz propostas de implementação nas 3 esferas do governo federal, estadual e municipal,
no que se refere ao enfrentamento ao racismo na saúde e olhando as diversas, sobretudo também, as diversas doenças que têm impactado mais a população negra por conta das desigualdades raciais. Então, a política ela se estrutura a partir desses objetivos de enfrentamento ao racismo e da superação das desigualdades raciais na saúde. E eu acredito que, para além das lutas e da articulação que existe para a construção dessa política, eu imagino que existe uma articulação muito extensa e muito necessária ainda para garantir a implementação dessa política, né? Eu fico pensando num paralelo da lei que obriga, por exemplo, o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira nas escolas, como que foi uma conquista a promulgação dessa legislação, mas como que ela é uma luta até hoje para sua implementação, assim. Como que tem sido o trabalho e o movimento de articulação do movimento negro no Brasil hoje para a garantia dessa política e como que tem sido esse debate sobre a questão da saúde dentro do movimento negro organizado? Segue o mesmo padrão das outras políticas que teve, que seguem, inclusive, são construídas em paralelo ao mesmo momento, né? Tanto em relação à educação como em relação à saúde, elas seguem um processo semelhante, né? Desde a sua criação, de quem cria o movimento negro, a atuação do movimento negro dentro das esferas de governo e o momento em que a gente consegue fazer tudo, mas menos atingir concretamente as pessoas na ponta, ou seja, no ensino concretamente ou na atenção à saúde concretamente. Esse é o nosso nó. A gente parou nisso aqui, como se a gente parasse nisso. Esse é o nosso nó. Então, fazer com que a política lá no governo federal desça e atinja os municípios é um problema. Isso é um problema não só para a política de saúde da população negra, como para outras políticas na saúde, né? LGBT, saúde da mulher. Saúde da mulher só é vista pré-natal e parto. As outras coisas não é. Planejamento reprodutivo é distribuição de métodos contraceptivos, não é uma consulta, não é uma atenção para educação sexual. Então, a gente tem, esse é o grande nó, a gente parou aí, que também não depende mais, é uma coisa que é como se fosse, não depende mais só da gestão ou do movimento negro, algumas pessoas participando da gestão, como aconteceu, né? A gente pensou fora, foi para a estrutura, para poder garantir a sua implantação, mas na implementação, que aí tem que ter muitas pernas, muitas mãos, muitos braços, muitas cabeças para poder garantir que isso chegue na ponta, de fato, na sala de aula ou dentro do consultório, dentro da unidade básica, dentro do serviço como todo de saúde. E aí é o nosso ponto, nosso grande nó. E o que a gente tem visto é vários retrocessos, e a gente vai sempre voltando, né, para garantir, assim, a Covid tem mostrado para a gente o que é isso, né? Não sei se você acompanhou a discussão do quesito cor, por exemplo. O quesito cor, que é obrigatório desde 2017, desde fevereiro de 2017. É obrigatório o preenchimento. Então, é um preenchimento que você não pode pular, você tem que preencher. E isso no atendimento dos serviços de saúde. Para a mortalidade, para a morbidade, para doenças de agravo notificados. E não é preenchido, não é obrigatório, né? Isso não se tornou real. Foi implantado, mas não foi implementado, né? Então, a gente foi nesse processo agora de obrigar o preenchimento e depois lutar para qualificar o preenchimento, né? Você briga para colocar, para ser preenchido, depois você briga para ser bem preenchido. Aí que a gente vai dizer, não está bem preenchido, não representa a população negra e tal. E também, agora, eles tiram sem a gente saber, e assim, coloca, tira, e você tem que ficar vigiando como se fosse um sentinela ali, olhando o sistema, olhando data suja, olhando... Eu mesma, que venho acompanhando, escrevendo, refletindo sobre isso, tomei um susto semana passada, porque simplesmente não tem mais raça-cor dentro do microdado. Então, você tem que ser um epidemiologista interessado em olhar sobre Covid, para saber que não está no microdado, porque está no dicionário, que aí você olha lá no PDF, está lá. Quando você abre o microdado, que é o banco, que você vai ver todos os casos de morte, tal, de Covid, tiraram raça-cor. Simplesmente tiraram raça-cor. Então, aí, dessa vez, eu vou descansar. Eu não vou brigar agora, não. Porque
Não dá, porque a gente ficou desde o início, eu estou há 6 meses, a gente, né, não só eu, de ter de racismo e saúde da Brás, que eu faço parte, estamos há 6, 7 meses lutando, falando disso, aí chega agora, acontece isso de novo, e de forma muito que você nem sabe, precisa, né, ter curiosidade para descobrir uma coisa dessa assim, é muito sujo o jogo, e aí tem hora que você tem que recuar e parar e dizer assim, tá, daqui a pouco eu volto, dá um tempo, dá um tempo. Então é isso, né, o movimento negro está fazendo essas coisas, né, tá monitorando, tentando fazer, mas tem um ponto que a gente para, porque não depende só da gente, né? E também acho que é uma questão de ter mais pessoas envolvidas, mais pessoas engajadas para que haja mais braço, né, para poder também fazer esse processo de articulação. E eu já quero te perguntar sobre isso, mas antes eu acho que a gente pode voltar em uma pergunta que nem sempre é óbvio, né, para algumas pessoas mas acho que a gente precisa às vezes retomar algumas questões que podem parecer óbvias, que é por que exatamente pensar sobre uma política de saúde ou sobre um debate sobre saúde voltado especificamente à população negra, né? A gente tem desafios muito específicos, uma sociedade que é muito violenta, muito adoecedora, né? E eu acho que existem alguns desafios particulares que a gente precisa enfrentar enquanto população negra na construção de uma política de saúde, né? Exato. A pensar uma política específica é pensar na integralidade, que parece contraditório, né? Uhum. Pensar na política específica parece que você fragmenta, mas na verdade você contempla, né? Você contempla as pessoas nas suas diversas dimensões. Então, saúde da população negra tem essa dimensão de dizer assim, não dá para pensar o SUS de forma igual para todas as pessoas, porque dentro de um sistema que surge com racismo, porque o sistema de escravidão é um sistema já racista por si só, um sistema que surge com racismo, as pessoas não vão ser tratadas e vistas de forma igualitária. Então, a gente precisa chamar a atenção disso. E a política é isso, a política está chamando a atenção disso, chamando a atenção de que precisamos enfrentar o racismo e a estratégia de ter políticas para isso tem essa função. Né? Não é dizer que vamos tratar de ter uma política específica para 70% que usa o SUS, é a política do próprio SUS, né? Você pegar todo mundo e usar, não. A política te dá um norte, uma orientação de olhar as pessoas, né, de forma singular dentro do universo. Então, é isso que a política de saúde da população negra tem lá como seu princípio, né? Sobretudo do enfrentamento ao racismo, né? E aí, essa luta pelo preenchimento do quesito cor, qualificação do preenchimento, é sobre isso, é sobre olhar o perfil epidemiológico de saúde das populações e de acordo com seu pertencimento racial, e se isso está igual para todo mundo. Não dá para a gente olhar e achar normal que os brancos morrem menos, os negros morrem mais, que a população brasileira, os negros morrem mais do que de morte violenta, os brancos morrem menos e a população brasileira fica ali no meio. Não dá para a gente achar que isso não é representativo. É por isso que a gente luta pelo preenchimento do quesito cor e a política luta por isso também. Então, é um pouco nesse sentido. Excelente. E para quem está preocupado com essas questões e a fim de se engajar um pouco mais nessas lutas, contribuir um pouco mais com essas construções, quais são os caminhos mais concretos que a gente tem dentro do movimento, ou mesmo dentro dos espaços institucionais, conselhos e organizações? Quais que são as possibilidades de ação nesse contexto? A gente, no Conselho Nacional de Saúde, o Movimento Negro tem uma cadeira, né? Tem uma cadeira como representação do Movimento Negro. Inclusive, eu fui conselheira nacional de saúde. Fui muito rapidamente, fui meteórica, tipo, uma pessoa de Ansan chegou, passou, correu, um vento. Um vento. Eu saí com Dilma, falo assim, gente, eu saí com Dilma. Quando eu vi que Dilma não ia ficar, eu disse assim, vou embora, porque a moça não vai ficar, eu vou sair junto com ela. Eu vou sair antes dela, vou avisar para ela, querida, não tá bom aqui, a gente tem que sair. Esse querida não é o querida deles lá, mas pensando que vamos, companheira, não dá pra gente não. Então, eu fiquei no conselho, mas não aguentei ficar por conta mesmo dos processos, que era muito difícil esse diálogo. Eu tenho um problema com esses diálogos
amenizar as coisas e não botar dedo na ferida, então não dou para fazer parte de conselho, né? Que é espaço de mediação e tal. E também tem a coisa do perfil. Eu não tenho perfil, me chamaram, eu disse, gente, eu não tenho perfil, não tenho mesmo. Mas o Conselho Nacional de Saúde tem uma cadeira. Por isso que a gente tem uma política, porque o Conselho Nacional de Saúde, quando aprovou a política, tinha já um membro do movimento negro, que era a Fernanda Lopes. A Fernanda Lopes foi a primeira conselheira nacional de saúde pelo movimento negro, e ela, na presença dela, garantiu a aprovação da política nacional em 2006. Né? Tem um tempinho, 2006. Então, esse é um lugar institucional que a gente atua. Um movimento social tem várias redes de discussão para pensar de volta assim, em relação à saúde da população negra. Tem a RENAFRO, que é a Rede Nacional de Saúde, né, de Religião, Matriz Africana e Saúde, que é pensada aí, inclusive, no Rio de Janeiro, com Marmo, que não está mais entre nós, e agora com Manilce e tal, que lidera. Temos a Rede de Mobilização Pró-Saúde da População Negra, que é uma rede que tem várias organizações e que é da saúde para pensar a política em todas as esferas e em estados e tal, município, estado. Em geral, as organizações do movimento negro abraçam a pauta da saúde e da educação. Então, todas essas organizações, movimentos, né, tem a saúde também como uma linha isso é histórico no movimento negro, é histórico no movimento de mulheres negras, né? A esterilização, genocídio, que está dentro da discussão da saúde, está lá desde a década de 80, a saúde sempre foi uma agenda constante dentro do movimento, então a gente tem esses vários espaços que vêm sempre dialogando sobre isso. Porque é importante, antes de qualquer coisa, também que as pessoas parem de morrer, né? Porque é o que esse sistema tem feito com as pessoas massivamente, né? Isso. Muito bom. Emanuele, muito obrigado por esse nosso papo, obrigado por esses caminhos apontados, por essas discussões que você trouxe. Aviso a todo mundo que está ligado aqui que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o blog da Emanuele, as redes para vocês que quiserem acompanhar o trabalho dela. Se você quiser indicar alguma coisa, falar do seu trabalho, dos seus escritos, do que você anda fazendo por aí, convidar as pessoas para te acompanharem também. Eu tenho publicado várias coisas em relação à Covid e população negra, né? A minha tese tem aí saído alguns artigos da tese, então saiu um sobre vulnerabilidade racial e aborto, vai sair mais um até o final do ano, mas em inglês, sobre racismo institucional e aborto e abortamento, mulheres que procuram serviço, e eu faço parte da Rede Covida, que é uma rede de solidariedade, de pesquisa, ciência e comunicação, e que lá tem alguns textos também que eu colaboro junto com outras pessoas da Rede Covida. E o GT Racismo e Saúde, da Abrasco, tem tido várias parcerias, inclusive a parceria com o Fundo de População das Nações Unidas, onde tem publicado várias notas técnicas com temas específicos, pensando em população negra e os temas diante da pandemia. Eu acho que vale a pena aí dar uma busca nessas áreas. Muito bom, excelente. Materiais bacanas para a gente se informar, se inteirar desse assunto e se envolver nessa luta, nessa busca que é super importante. Meu bem, super obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, uma alegria te receber e um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui o projeto. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.